A cada episódio, a gente traz aqui no Sexoterapia 2 histórias reais de ouvintes do podcast que nos ajudam a discutir o tema da vez. Vamos ouvir a primeira? A primeira é a história da Marina, que tem 35 anos e é do Rio de Janeiro. Manda casos. Sou solteira já faz alguns anos e, sinceramente, o fato de não estar em um relacionamento não me incomoda. Adoro morar sozinha com os meus cachorros, curtir viagens com os amigos, sou ativa, feliz com o meu trabalho e com a minha vida social. O que me incomoda é a parte relacionamento, ela até colocou entre aspas, da vida de solteira. Apps de pegação, dates furados, ter que conhecer e sair com um cara, ter aquela conversinha fiada de bar, só porque eu tô afim de transar. Já sei quando o cara não quer nada sério pela primeira conversa que ele puxa após o match no aplicativo. Mas vou lá, né? Fazer o quê? Aí quando bate aqueles dias de carência afetiva e ou sexual, entro nessa dança dos aplicativos, aquela dança, date, sexo casual, já sabendo que não vai dar em nada. Muitas vezes acabo transando até sem vontade, porque acho que faz parte do pacote. Até que eu queria ter um ou outro PA, pau amigo, mas nunca consegui resolver uma relação assim. Meus amigos gays resolvem isso com muita praticidade e objetividade. Eu já tentei, mas nunca avancei. Será que nós, mulheres, não temos esse chip? Eh, Ana, assim, eu acho que tu pode falar muito sobre o teu conhecimento de consultório, mas eu também vejo que os meus amigos gays e os aplicativos que são mais destinados ao público, gay, principalmente, né, homens que transam com homens, eles são muito mais foco na missão do sexo ali, né. Então, e aí eu sempre fico me perguntando o quanto isso tem de pessoal, do indivíduo, né, o quanto isso tem da construção social de gênero. Porque se eu tenho 2 homens que foram, educados como homens a dissociar sexo de afeto, então, né, e vamos dizer assim, a privilegiar o prazer sexual, é muito mais fácil eles fazerem sexo do que uma relação onde há uma mulher que foi educada a recusar. Porque se ela disser que ela quer, ela vai ser galinha, ela vai ser não sei o quê. Então, é diferente a relação, não tem jeito, isso é histórico. Então, é muito mais fácil 2 homens fazerem isso, é porque eles foram educados como homens. As mulheres foram educadas a recusar, a fazer um jogo, etc, etc, né, a não demonstrar o desejo. Então, de fato, há um forte componente social. Agora, o quanto este componente social, ele é mais ou menos importante na capacidade de eu me engajar em relações sexuais casuais, aí eu já não sei dizer. Isso não está bem estabelecido, na pesquisa científica, por exemplo. O que a gente sabe é que tem pessoas que têm mais facilidade de se engajar em sexo casual e outras menos. Agora, o quanto que isso tem recortes de influência de gênero ou é uma questão pessoal do sujeito, aí eu também não sei dizer, eu acho que não dá nem para a gente saber, eu acho que tem um forte componente social. Agora, tem uma outra questão, que eu acho importante, que o heteropessimismo ele vai ser aplicado nessas relações mediadas pelo aplicativo, é que assim, como a gente lidou com o sexo pelo prazer de um modo masculino, né, Hum. então assim, como é que junta sexo e afeto? Olhe para as mulheres. Como é que faz sexo sem afeto? Olhe para os homens, olhe para o masculino, olhe para o feminino. Então era assim, tá certo? Uhum. Então, o que as mulheres, eu acho, têm se ressentido é que esse jeito de funcionar no sexo pelo sexo, ainda ele funciona no modo masculino. E o aplicativo, ele tem um viés do modo masculino, que é essa coisa da objetificação do corpo. De novo, não estou falando dos homens, eu estou falando do modo masculino de lidar com sexo e prazer. É Uhum. corpo, padrão de beleza, gostosa não é gostosa, gostoso não é gostoso, tá certo? Modo masculino Uhum. antigamente de olhar para o sexo e para o prazer. Encontra, vai querer beijar, transar, não tem jeito, porque é só aquele encontro. Não necessariamente vai ter afeto. Então o que tem ressentido e o que tem deixado as mulheres meio deprê nesse sentido é que, assim, se eu quiser sexo por prazer, eu vou ter que entrar nesse modo. Que é o que ela fala aqui, né. É, porque não vai ter outro jeito, sabe. Porque talvez este modo, entre aspas, "feminino", ele
ele tá tão lido na necessidade do compromisso, "Ah, puta meu, se fizer uma conchinha a mulher já vai querer casar". Ele tá tão nesse modo também, que, sabe, e a mulher fala: "Não, eu não quero casar, gente, tá tudo bem, eu só quero, sei lá, fazer diferente ou encontrar um modo que seja mais confortável para mim". E aí tem vários autores que vão ligar o heteropessimismo à questão do consentimento. A mulher acaba consentindo o sexo de um jeito meio deprê. Eu não estou nem falando de Hum. violência, viu, pessoal, os ouvintes, não é sobre violência, estupro, não é isso. Mas eu estou dizendo que ela está ali, ela está com vontade de transar, aí ela fala assim: "Puts, vai ter que ser assim, né. Nem sei se eu estava afim hoje, Tô talvez eu sacrificando quisesse uma uma outra, super parte, né. É. mas eu talvez tenha que ser assim, porque senão eu não vou Sim. transar", sabe. Aí ela vai consentindo desse jeito meio deprê, não com esse consentimento do tipo: "Putz, estou super Tô desejando tirar". livre, tô livre, Exatamente, tô é. explorando meu desejo e tal. E isso e ela fala, né, que: "Ah, não, gosto da vida de solteira e tal, e meus amigos, minhas viagens, meu trabalho e tal", mas eu acho que é um lugar que às vezes é difícil mesmo. Essa história do PA, gente, eu não sei o que que a Natália acha, mas eu acho uma lenda urbana, O sinceramente, assim, PA, porque é você mui acha? cara, eu acho que Natália. inevitavelmente, em algum momento, alguém vai se envolver mais ou menos, não sei. Gente, pra mim nunca. E aí é um lugar até pouco. Talvez o lugar menos empático em mim, porque eu não consigo muito me colocar nesse lugar, porque o sexo, ele nunca ocupou esse. Mas aí tem camada. Vamos tirando aqui um pouco. Eu sei que não é uma consulta com a Ana, que eu tô me segurando aqui. Mas não, é porque assim, sou de criação católica e tarará, tarará. Então tem essa parte também, que assim, um sistema que gera castrador pra mulher. Se a mulher, né, que fez curso para ser catequista, como eu, que lá, 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 e aí ele foi mais eficaz ainda nessa castração. Mas, em contrapartida, eu ficava na igreja dos grupos jovens e as pessoas no churrasco do grupo jovem iam transar nas cabines, escondida, era tipo, e depois... Então, assim, o fogo ali existia. Eu falava, gente, cadê o meu fogo? Cadê o meu fogo? Então, assim, não era sacrifício. Eu fui virgem até os 22, 23 anos, e não era uma coisa assim, meu Deus, tô me segurando aqui, hein? Foi sempre muito tranquilo. E aí eu só coloquei na minha cabeça, encasquetei, eu falei assim, quero perder essa virgindade quando eu vi que eu tava era me encostando na religião, e a religião já não fazia nem sentido mais pra mim, hoje eu não me considero mais católica, me considero não sou, né? E aí eu falei, gente, eu tô me encostando aqui porque tá fácil justificar pela igreja, tipo assim, não, eu acredito na... Então já não fazia sentido na ideologia, eu falei, beleza, então vamos lá ver o que é isso aí que esse povo gosta tanto. É bom o negócio? Não tô aqui também falando que pra mim tanto faz, tanto fez. É bem gostosinho. Só que ele, pra mim, ele é uma parcela na pizza da vida, assim, que se eu tô insatisfeita com o meu trabalho ou na minha realização das minhas coisinhas, eu fico muito mais afetada do que se eu tô, por exemplo, sem sexo. É óbvio que agora eu tô falando com um bebê de 1 ano e 4 meses, 3 meses, então eu tô ainda voltando, né? Estou aquecendo os motores após a gestação e a privação de sono e de sexo nos primeiros meses. Mas, mesmo antes, era assim, se tinha alguma coisa, uma correria, se a gente não conseguia se ver, se não sei o que, não, a falta do sexo, assim, ela não me... Então, PA, jamais, eu vou ficar só com... Porque o sexo pra mim era tipo assim, nossa, eu gosto tanto dessa pessoa, eu tô tão excitada, eu tô tão não sei o que, nananã, que aí eu vou fazer sexo. Porque... Não vinha muito da necessidade do sexo só. Isso, inclusive, não tô falando que tô resolvida, não. Que a psicóloga ali tá me olhando, gente. Vocês que estão só ouvindo, vocês não sabem. Olhando e a Ana fica Ela tá passando anotando um umas filme na cabeça coisas, dela, gente, falando, porque depois ela vai ler no ela tá clima, anotando. ela vai anotando. Quem tá vendo, quem não tá só ouvindo, sabe que ela vai dando umas anotadas. Aí falou católica, ela já pegou tac, 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 Já tac, tac, eu tac. Então Eu vamos vi. lá. E ela tac, 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 tac. Que conta aí? Dá um spoiler, Ana, do que tu vai Então falar. é uma coisa que, Não, inclusive, gata, estava aqui eu pensando alguma coisa sobre isso. Mas tem E eu isso escuto também, muito né, a amor? Ana, porque eu falo assim, não me eu não sou, tem umas chaves ainda por girar, sabe? De realização de entrega, da sexualidade mesmo, eu acho. Bora virar então essa PA pra mim chave ele toda, realmente gata. nunca Vamos fez virar a chave sentido. tudo. Eu já brinquei de ter PA, mas eu tava apaixonada.
Então, mas aí não é PA. Aí que eu falo que é o da lenda Tava urbana do apaixonada. PA. Porque aí, e aí talvez entre também Exato. o Eu heteropessimismo, o autoperdão de brincava gênero, só, porque tu tá ali. Não, vou ficando com ele, tá tudo bem, mas tu tá apaixonada pelo cara. E aí, talvez, assim, eu achei muito legal também esse relato da Natália, e eu queria que a Ana comentasse, porque também traz uma história do papel do sexo nesse heteropessimismo, né, Ana? Do desejo. Pois é, isso. Acho que isso é um bom ponto também, que é assim, eu acho de fato que, por exemplo, quando a gente fala dos homens, né, ou assim: "Ah, homem só quer saber de Uhum, sexo. Ah, o uhum. cara só quer saber de sexo". Graças a Deus, eu olho e falo: "Ainda bem que ele quer saber, minha filha. Tá reclamando do quê? Uma hora não vai querer mais saber, tu vai sentir falta". "Ai, porque ele só quer saber transar". Graças a Deus. "Ah, ele quer ter 30". Deixa ele ter. Desde que isso seja consentido, e não seja manipulado, porque eu acho que esse é o problema da relação hétero, porque por muito tempo, como precisava manter uma desigualdade de poder e uma hierarquia, né, e você precisa abafar um para você poder ter a voz só de outro, então há muita manipulação, há pressão, há exercício de poder. Quando há muito exercício de poder, fudeu, já não há igualdade, então as pessoas não podem ser espontâneas o suficiente para narrar e expressar os seus desejos e serem escutadas. E aí ficou sobre o masculino essa ideia de que homem só quer sexo, homem quer tá bom, e daí que eles querem sexo? E daí que eles sabem expressar o desejo? E daí que eles querem ter este não é o problema. O Hum, problema é as mulheres, não expressarem o desejo delas, né, de si mesmas, seja no trabalho, seja em que campo for, no campo sexual. E 2, essa relação não ser uma relação, clara. O problema e não aí está na expressão do desejo, ou o cara querer uhum. mais desejo que a mulher ou não, ou se a mulher sabe transar mais, foda-se, não é isso. A questão é a manipulação para E aí eu manutenção de um poder. E aí eu trago uma questão também que às vezes nesse discurso, da galera ali do Red Pill, enfim, que vai falar quando vai falar mal das feministas, fala que odeia homem. E o heteropessimismo, quando eu comecei a ler sobre isso, para fazer esse programa, para fazer a pauta, eu vi que na verdade é o contrário, é o que a gente está falando, a gente ama esses homens, né, a gente quer encontrar as mulheres que estão reclamando quando estão na fase heteropessimista, elas querem encontrar alguém também, né. Eu acho que tem uma diferença muito grande ali entre e eu acho que é isso que tu falou, Ana, assim, do equilibrar o poder, os desejos da gente, das mulheres com elas mesmas, para depois levar para o parceiro, para o possível parceiro, né. Não, você sabe que às vezes não, e aí ainda voltando para aquela questão, quando a gente se liberta dessas coisas, se é que é possível se libertar completamente, né, não sei. Eu estou aqui me revendo, assim, eu fico pensando, por exemplo, até teorias psicológicas foram construídas em cima de arquétipos femininos e masculinos. Então quando você fala o yin e o yang, né, ou você tem as pessoas sempre falaram para mim, sempre, sempre. Você tem um jeito muito masculino de funcionar no mundo. Ah, mas isso voltou muito, né, a É, energia masculina, a ener muito jeito mulheres muito com energia masculina, super. homens, E né. aí, eu achava o máximo isso, nossa, maravilhoso, né. Até eu entender que, isso pode ser uma merda para muita coisa, e até eu entender que enquanto eu estava ali exercendo o meu papel de geisha, e que eu falava assim: "Gente, eu tô muito gueixa, né. Tô aqui, olha, tô só aqui fazendo assim", sabe, assim, completamente gueixa, assim, sabe. E Aham. eu achava aquilo tão diferente, tão estranho. Falei assim: "Gente, cara, mas qual é o problema? Quer dizer, você é tão livre para ser gueixa, se quiser às 8h, 9h, e às 11 tá trabalhando, ganhando dinheiro e sei lá o quê", entendeu. É isso, são múltiplos papéis que a gente vai exercendo, e o legal é você ter liberdade para isso. Para você ter Uhum. liberdade para Essa isso, essas coisas precisam ficar pulverizadas e saírem muito do campo do masculino e feminino. E você se permitindo, né? Porque quando você falou assim, o lance é as relações serem claras, né?
E eu fico pensando que antes também é ser clara pra gente, né? Pra gente mesmo. Igual a história do PA aí, eu jurei que eu fiquei 1 ano com um cara. Era marcado, era dia da semana. Inclusive, meu dia nem era sexta, era terça. Era Nem terrível era o um dia. nem, E aí, de nem era um vez dia em de quando, luxo, né, Natália? de vez em quando eu ganhava uma quinta. E aí. Só que na minha cabeça, assim, está tudo claro. A gente tá aqui, não é nada sério. Ele já verbalizou, ele já. Já tá tudo claro. Só que eu, pra uma menina que começou a transar tarde, que prazer, então, sentiu depois de muito tempo. Então, aquilo ali pra mim era tipo assim, eu provando que eu tinha plenas condições de existir nesse mundo que o sexo acontece, sabe? Aquela menininha ficou pra trás, então assim, eu consigo. Aí o dia que ele verbalizou, eu falei, e essa vida? Porque ele tinha um grupinho de vários amigos e tal. Aí eu falei assim, mas que compromisso é esse com a solteirice? Eu louca pra namorar já, né? Internamente e tal. Falei, que compromisso é esse com a solteirice? Ele falou assim, não, porque a paixão não bateu, né? Quando a paixão bate, como é que a gente fala? Não, espera aí, paixão, rapidinho. Falei, gente, ele já estava dado. Só não Ai, estava gente, verbalizado nesses termos, senti assim. dor no Eu meu não sou coração. apaixonado por você. E aí, neste momento, eu falei, em qual momento ele deu fagulha de que ele estava apaixonado? Não tô passando a mão na cabeça, não, porque ele, né, é um comportamento bem estranho, inclusive. Mas eu tava ali o tempo inteiro falando, eu sei jogar esse jogo, sim. Eu não sou uma mulher que eu acredito mais na carreira, que eu sou mais independente, que eu sou... Eu sei jogar esse jogo. Então, assim, o problema não era nem tanto o que ele fazia pra mim, que é aquilo, sabe? Eu falo pra meus amigos, que é você fazer uma falta com o pé e levantar a mão. Então é assim, ó, a gente não tem nada, mas vou brincar de ter ciúme de você. A gente não tem nada, mas toma aqui essa flor. A gente não tem nada, né? E é aquela coisa do verbalmente, tá tudo claro. Agora, os códigos e os sinais... E o jeito que isso entra na gente, o jeito que eu também me projetava, né? O que eu queria ser, como eu queria sentir. Mas então, né? ó, Ana Canosa, vou parar aqui. Vou chamar o intervalo, porque o nosso segundo caso é muito parecido. Segura É esse uma pensamento, pergunta. Ana Canosa. Não, é uma pergunta. Ah, tá. Mas a gente vai. Eu vou ler o segundo caso, porque tem tudo a ver com isso que a Natália tá falando. Então a gente vai fazer um intervalo rápido e a gente volta com o nosso segundo Manda Caso.